Fala pessoal, meu nome é Felipe Barreiros e nesse vídeo nós vamos ver como que a gente faz a monitoria, como a gente verifica o que está sendo consumido dentro do Windows Azure. Então a gente já tem o nosso WordPress instalado, já tem o nosso website funcionando, mas como que a gente gerencia ele a partir do Windows Azure? Então primeiro que a gente vai fazer, a gente tem dois sites aqui de gerenciamento. Primeiro é o website do WordPress, que é o fiapx.azurewebsites.net, e o segundo que a gente tem é o manage.azure.com, onde ele vai listar para a gente todas as instalações que a gente tem dentro do Windows Azure. Então a gente tem essa fiapx, vou clicar nela, e a gente tem as opções. Então tem o dashboard, que é o primeiro ponto de entrada, onde a gente vai ver todos os tipos de consumo de dados e de CPU e de HTTP dentro dessa máquina. Então pode ver o que está sendo consumido. Isso aqui é muito importante, porque dependendo do plano que você esteja, você vai ser cobrado por utilização. Então, tanto por tempo de CPU, quantidade de dado que está entrando, quantidade de dados que está saindo, enfim, as requisições. Então é muito bacana ficar de olho nesse dashboard. Ele vai mostrar para você, dependendo de cada horário, qual que é o tipo de informação que ele está entregando para você e quanto que ele consumiu de recursos dentro daquela máquina. A gente tem muitas outras funcionalidades, a gente tem muitas outras ferramentas de monitoria, por exemplo, de CPU Time. Ele vai resetar em 3 horas e 26 minutos. Então eu tenho 1 hora de CPU Time por dia. Esse aqui é o meu plano, é isso aqui que eu posso utilizar. Então tem todas as outras que eu tenho acesso a quanto de memória eu estou utilizando, quanto de storage eu estou utilizando e o quanto que eu tenho disponível dentro daquele plano. Muito bacana também essa parte de Connection Strings, mostrar para vocês que é o tipo de conexão que eu faço ao meu banco de dados. Ele cria para a gente uma senha e um usuário, onde a gente faz a conexão àquele MySQL que nós criamos. Então o nosso WordPress está fazendo conexão ao banco de dados através dessa Connection String. Então se a gente quiser acessar a partir aqui do Mac ou a partir de um Windows, o banco de dados direto, a gente consegue fazer esse acesso direto ao banco de dados, que é muito bacana, é bem útil dependendo do serviço que você está utilizando, dependendo do aplicativo que você está utilizando. Então essa aqui é a parte de dashboard, tem a parte de monitoria também, que vai trazer aproximadamente aquelas informações com um pouco mais de detalhe. A gente consegue colocar aqui já em perspectiva a parte mínima, ao máximo, quanto que a gente consumiu em média, quanto que a gente consumiu total. Configure. E aqui a gente tem a configuração do .NET Framework, qual que é a versão que a gente está rodando. Como o Windows Azure ele roda IIS por trás e a gente, apesar de ter configurado o WordPress, a gente pode substituir os arquivos para outro tipo de instalação. Ele consegue suportar a versão 3.5 ou a versão 4.5 do .NET, assim como a versão do PHP. A gente consegue tanto desabilitar quanto rodar 5.3 a 5.4. E assim todas as outras opções. Dentro do meu plano que eu tenho agora, eu não consigo selecionar 32 bits, eu só consigo selecionar 64 bits. Inclusive os outros serviços que tem de certificados, de nome de domínios, entre outros. Então eu tenho mais uma outra opção aqui, que é Scale. Então quando eu quiser escalar esse serviço, quando eu precisar fazer com que eu tenha mais recursos para ele, eu consigo alterar. Então eu estou no plano grátis, eu consigo tanto utilizar o Shared, onde a gente vai utilizar uma máquina com outros serviços, ou uma máquina reservada apenas para esse serviço fiapx. E por último, a gente tem aqui Linked Resources, ou seja, o nosso site ele está linkado a qual tipo de serviço, a qual tipo de funcionalidade. Ele tem o banco de dados MySQL. É importante saber isso, a gente consegue inclusive tirar, mas é importante saber porque uma vez se a gente for deletar o banco de dados ou se a gente for deletar o próprio website, a gente tem esse link entre um e outro. Então talvez o banco de dados esteja sendo utilizado por um outro serviço web, por um outro banco de dados inclusive, puxando esses dados, importando e exportando dados para esse banco de dados. Então essa aqui é a visão geral que a gente tem do fiapx, tanto da parte do dashboard até Linked Resources. É assim que a gente gerencia esse novo serviço fiapx dentro do Azure, e é assim que a gente faz toda essa parte de configuração, e é assim que a gente verifica se a gente está extrapolando ou não a utilização que foi contratada previamente. Então, até o próximo vídeo.